Olá, vim aqui passar para vocês as informações sobre de como fazer a provinha de português, tá bom? Avaliação diagnóstica de entrada. Na capa, vocês vão colocar o nome da escola, tá? Põe lá, Escola Estadual, Professor Alfredo Ascar, o nome do aluno, a data de hoje, dia 12 de abril de 2021, 12/4 de 2021. A turma é o terceiro ano A. Aqui o gabarito, vou mostrar para vocês como a gente vai fazer o preenchimento, tá? Tem que prestar bastante atenção, porque depois vocês vão tirar essa prova vão tirar a foto desse gabarito e me enviar. Então, se preencher errado, aí vai às vezes você colocou certinho na prova, mas preencheu o gabarito errado. Então, tem que ter bastante atenção. Se tiver dúvida, pede ajuda da mamãe, tá bom? Na hora de preencher, para ficar bem certinho, para não ter nenhum erro, tá ok? Aqui eu vou virar a câmera para vocês. E vou mostrar como a gente vai preencher. Por exemplo, lá a questão 1. Eu acho que a questão 1 é a A. Então, eu vou pegar e vou pintar o A. Ah, mas eu acho que é a B. Então, você vai pegar, vai vir aqui e vai pintar a letra B. Faz de lápis, por quê? Porque de caneta não vai ter como apagar, vai passar branquinho, vai ficar tudo borrado. Então, para não ficar aquela coisinha feia, tá? Pega e faz de lápis, porque eu acho que não é A. Eu vou lá e eu simplesmente apago, tá bom? E faço de novo. Voltando aqui. Então, vamos lá para a primeira questão. É bem simples, veja a figura abaixo. O que é essa figura que vocês estão vendo aqui? Ó, qual é o nome dessa figura? Ó, letra A é beca, letra B, pena, letra C, reta ou letra D, tela? Aí você vai pegar, vai fazer um xizinho aqui, em cima da letrinha que você acha que tá certo, para depois preencher lá no gabarito. Então, a letra 1, vou fazer aqui com vocês, que tá facinho, tá? A letra 1, pena. Vou colocar letra 1, pena, tá? 1B. E assim você vai fazer em todas as questões da prova. Vou ler aqui o texto com vocês, ler junto, tá? Para não se perder. Ó, Peter Pan é um garoto que não cresce. Ele vive em um lugar mágico chamado Terra do Nunca com a sua amiga Fada Sininho. Certo dia, Peter foi visitar Wendy e seus amigos. Quando chegaram lá, foram atacados pelo Capitão Gancho, mas conseguiram escapar. Peter Pan conseguiu salvá-los jogando o gancho no mar, que até hoje foge do crocodilo Tic-Tac. Tá perguntando aqui, ó. De acordo com esse texto, quem Peter Pan jogou no mar? A letra A Sininho, letra B, a Wendy, letra C, o crocodilo ou letra D, o gancho? Vai ver qual é a opção, tá? Quem ele jogou lá no mar. E vai marcar. Embaixo tá perguntando, ó. Qual é o personagem principal dessa história? A história é de quem? Olha lá. Então, é do Capitão Gancho? É do Peter Pan? É da Sininho ou da Wendy? Pensa, responde com calma, tá bom? Depois, tem outro texto, ó. Leia o texto abaixo. Bolo comum. Ingredientes: 1 xícara de leite, 1 colher de sopa de fermento em pó, 3 xícaras de farinha de trigo, 3 xícaras de açúcar, 3 ovos, 4 colheres de margarina. Depois vem o modo de preparo. Bater o açúcar, a margarina e os ovos. Depois acrescente a farinha de trigo, o leite e, por último, o fermento. Unte a forma com farinha. Asse por mais ou menos 40 minutos. Ele está perguntando, esse texto é... Ó lá, na A, um anúncio, B, um cardápio, C, uma lista ou D, uma receita? Do que se trata esse texto? Olha, lembra que a gente fez atividade lá no Aprender Sempre? Fizemos bastante atividade, então tá bem fácil, tá? Na questão 5, ele tá pedindo, faça um X no quadradinho onde aparece somente letras. Aonde aparece somente letras? Olha as imagens, presta atenção e marca o que você acredita que tá correto, tá bom?
Embaixo, ó, tem outra questão que já é do 6, é um texto. Leia o texto abaixo. Leão. O leão é o segundo maior felino do mundo, perdendo apenas para o tigre siberiano. Conhecido como o rei da selva, seu único predador é o ser humano. Vivem nas savanas nas regiões do sul do Saara, na África e na Índia. Os leões se alimentam de animais como zebra, búfalos e até mesmo elefantes. Pode alcançar 2,50 metros de comprimento e pesar 250 quilos. Perdão, gente. Vivendo até os 20 anos de idade. Outra curiosidade é que o rugido de um leão pode ser ouvido até 9 quilômetros de distância. Aqui ele está perguntando, ó, no trecho, seu único predador é o ser humano. O sinônimo da palavra predador é... Lembra lá, sinônimo é aquilo que é igual, né? Tem o mesmo sentido. Então, sinônimo é quando a gente vai trocar a palavra. Então, eu posso trocar predador por alimento? Eu posso trocar predador por caçador? Eu posso trocar o predador por concorrente? Tem o mesmo sentido? Ou a D, conselheiro? Aí, pensa direitinho, lembra dos sinônimos, tá? Vocês viram isso no segundo ano, então é mais para relembrar. Aqui depois tem outro texto, que é o PETS. Ó, você sabia que os cachorros percebem os cheiros 1 milhão de vezes melhor do que os seres humanos? Sim, e esse olfato é tão poderoso que o seu pet pode captar odores que você nem de longe poderia imaginar e sentir. Os cães são capazes de sentir o cheiro de um inseto a longas distâncias. Se você observar filhotes caninos recém-nascidos, vai perceber que mesmo sem abrir os olhos, eles encontram leite na mãe. Isso acontece porque o olfato é o primeiro sentido desenvolvido nos cachorros. Aí depois ele está perguntando, qual é o assunto do texto? Do que o texto está falando? Do cheiro dos insetos? O leite dos filhotes caninos? O odor dos seres humanos ou o olfato dos cachorros? Pensa direitinho, o que o texto está falando pra gente? Marca a opção, tá? Que você acha lá que tá certinha, para depois colocar no gabarito. E depois aqui, ó, na 8, ele tá perguntando, esse texto ele serve para quê? Para anunciar uma campanha, para contar uma história, para dar uma informação ou registrar um fato do cotidiano? Aí, o que você acha? Ele tá contando uma historinha? Ele tá anunciando uma campanha? Ele tá dando alguma informação? Ou só tá registrando fatos do nosso cotidiano? Aí vai marcar também na 8, vai ser A, B, C ou D. Na 9, ele passa aqui, ó, veja a figura abaixo. Qual é o nome dessa figura? Olha lá, que nome, para que serve isso? Qual o nome? É a calota, a cartola, gaiola ou a janela? Marca a opção que você acredita que está correto também aqui na questão 9. Na questão 10 tem o texto, o casamento. Aí vamos ler. Chegou, deixa eu abrir aqui, porque aqui eu tô lendo do celular e tá muito pequenininha a letra. E esse texto também ele tá maiorzinho, né? Só um pouquinho, meus amores. Ó, o casamento. Chegou afinal o grande dia e vieram os grandes doces. Pedrinho armou a mesa de festa debaixo de uma laranjeira do pomar. Lá estavam Dona Benta, tia Anastácia e vários conhecidos e parentes, todos representados por pedras, tijolos e pedaços de pau. Um inspetor de quarteirão era figurado por um toco de pau com uma dentadura de casca de laranja na boca. Chegou a hora. Chegou a hora. Vieram vindo os noivos. Emília de vestido branco e véu, rabicó de cartola e faixa de seda em torno do pescoço. Logo depois veio o padre e casou-os. Narizinho abraçou Emília e chorou uma lágrima de verdade, dando-lhe muitos conselhos. Tá perguntando aqui
Ó, onde acontece essa história? Debaixo de uma laranjeira, dentro de uma cozinha, na igreja ou no quarteirão? Onde foi que aconteceu essa história? Tá falando de um casamento? Onde foi feito esse casamento? Foi organizado? Tá lá no texto. Então, olha, se precisar ler de novo, tá bom? Depois tem outro texto. Aqui, ó, tá afirmando. Isso é verdade. Os oceanos... Ai, deixa eu pegar aqui. Que a professora tá ceguinha. Olha lá. Isso é verdade. Os oceanos é que são o verdadeiro pulmão da Terra, onde se produz uma grande quantidade de oxigênio para respirarmos. As florestas, na verdade, absorvem o gás carbônico, em parte vindo do ar poluído das cidades, e o transformam em alimento para as plantas. Aí tá perguntando, qual é o assunto desse texto? Esse texto, ele aqui na A, é sobre a alimentação das plantas. A B, a importância dos oceanos para a respiração. A C, o ar poluído das cidades. Ou a D, o gás carbônico que as florestas absorvem. Do que está falando esse texto? Aí pensa direitinho e preenche. Depois, logo embaixo tem um outro texto, tá? E tá escrito assim, ó. Prepare seu pijama, escova de dentes, travesseiro preferido e avise para o papai e a mamãe que a festa é só para as meninas. Dia 14 de março, às 19 horas até às 11 horas do dia 15 de março. 15/3. Ana Luísa, 8 anos. Então, aqui a gente tá vendo que a Ana Luísa, ela colocou algumas informações e ela vai fazer uma festa do pijama. Esse texto, ele serve para quê? Né? Para contar uma história engraçada, ensinar a escovar os dentes, para fazer um convite ou vender um produto? Aí pensa, põe lá, tá bem fácil. Na 13, eu vou falar uma palavra e vocês vão grifar essa palavra, tá bom? Então, marca para mim a palavra gravata. Aonde tá escrito gravata, vocês vão fazer o xizinho, tá bom? Depois, a gente vai fazer a 14 e é outro texto, tá lá. Isso é verdade. As orcas são pretas e brancas, da mesma família que os golfinhos. São maiores e mais agressivas. Elas atacam as focas, os pinguins e às vezes até as baleias. Aqui ele está perguntando, no trecho, são maiores e mais agressivas. O antônimo da palavra agressivas antônimo é o contrário. O que é o contrário de feliz? É triste. O contrário de... Deixa eu ver. É o contrário de grande, pequeno. Então, aqui, o contrário de agressivas é alegre, é bonita, é calmas ou coloridas. Então, você vai colocar aqui o que é o contrário, tá bom? Que é o antônimo. Voltando, aí já tem aqui uma historinha da Turma da Mônica, né? Uma charge bem pequenininha. Então, olha a imagem. O que tá acontecendo nessa imagem? Né? A gente tem, ó, o Cascão e a Cebolinha tentando aprontar com a Mônica. Tem uma cordinha. Aí ele fala, já. Depois ele vê que não deu certo e fala abandonar a missão. E a Mônica não tá entendendo nada, né? Do que aconteceu. Então, aqui ele tá perguntando pra gente. No segundo quadrinho, aqui a palavra já foi escrita com letras grandes para indicar que o menino tá fazendo o quê? Quando ele fala já, ele tá fazendo o quê? Ele tá cochichando, falando bem baixinho? Ele tá gritando? Ele tá pensando ou ele tá reclamando? Quando ele fala esse já. Aí você vai marcar a opção que você acha que tá certa, tá bom? Embaixo já vai ter outro texto.
Peraí. Que é o enroladinho prático de salsicha. E fala assim, ingredientes, 10 salsichas tipo aperitivo, um pacote de massa folhada laminada congelada e um ovo batido. Modo de preparo. Descongele a massa, olha lá. Descongele a massa e faça 10 triângulos de 4 por 8 centímetros, com ela ainda gelada. Aqueça o forno em temperatura média de 170 graus a 190 graus. Enrole cada salsicha em um triângulo de massa. Para fechar, molhe com água a ponta da massa e aperte bem. Com uma colher ou um pincel, passe um pouquinho do ovo sobre cada enroladinho. Leve ao forno por 20 minutos ou até dourarem. Esse texto ele é o quê? Ele é um anúncio, um convite, uma lista ou uma receita? Pensa bem, tá bom? E põe lá a sua resposta. Aqui embaixo, ó, ele já vem com outra pergunta. Ó. Faça um X na figura que o nome começa com a primeira letra do nome do animal que você ouviu. Então, eu vou falar aqui o nome do animal e você vai fazer um X na figura que começa com a primeira letra, tá bom? Desse animal. Ó, o animal é o tatu. Letra T. Depois, a gente vai ler o texto da pescaria. Então, vamos lá. Leia o texto abaixo. A pescaria. Carlos tinha acordado muito cedo. Papai havia prometido que o levaria para pescar. Ele estava muito ansioso para chegar o momento de começar a aventura. Carlos resolveu levar o seu amigo, o cachorrinho Leão. Quando chegou perto do rio, Carlos foi arrumar a vara de pescar e de repente pousou sobre ele uma borboleta amarela. Carlos ficou observando a beleza da borboleta e por alguns minutos esqueceu-se da pescaria. Mas de repente escutou o papai lhe chamando e foi correndo sentar-se perto dele na beira do rio. Carlos e papai passaram um dia muito gostoso. Eles não conseguiram pescar muitos peixes, mas se divertiram muito tentando. Aí vem a pergunta. Esse texto ele serve para quê? Para contar uma história, para dar uma notícia, para deixar um recado ou divulgar um evento. O que você acha? Então, você vai colocar lá, tá? Do que se trata esse texto. Depois ele pede para a gente ler de novo, ó. Leia novamente o texto da pescaria para responder a questão abaixo. Ó, de acordo com esse texto, Carlos esqueceu-se da borboleta, da pescaria, do cachorrinho ou do papai. Então, tem que, se você esqueceu, ler o texto de novo para poder responder, tá bom? Depois da pescaria, tem outro texto bastante conhecido, que é o texto do Pinóquio. Certa vez, deixa eu colocar aqui no computador, porque aí fica maior para mim. Ó, certa vez, um carpinteiro chamado Gepeto fez um boneco de madeira. Deu-lhe o nome de Pinóquio. De repente, o boneco criou vida. Gepeto queria fazer de Pinóquio um menino educado, colocou-o na escola. Na volta para casa, encontrou 2 ladrões. Apesar dos conselhos do grilo falante, seguiu com eles. No caminho, um passarinho avisou que Gepeto fora procurá-lo no mar. Ele estava indo ao encontro de Gepeto quando viu umas crianças que se dirigiam ao país da alegria. Pinóquio foi com elas. Enquanto brincava, percebeu que estava se transformando em um burro. Chorou arrependido.
Uma fada apareceu e desfez o encanto, mas avisou: toda vez que mentir, seu nariz irá crescer. Chegou ao mar, Pinóquio e o Grilo foram procurar Gepeto. Apareceu uma baleia e os engoliu. Lá dentro encontraram Gepeto. Quando a baleia abriu a boca de novo, eles fugiram. Chegando em casa, a fada recompensou a coragem de Pinóquio, transformando-o num menino de verdade. Depois tem as perguntinhas. O que fez com que essa história acontecesse? O Gepeto estar dentro da baleia? O Gepeto ter chamado o boneco de Pinóquio? Pinóquio ter se transformado em um burro? Ou Pinóquio ter seguido com os ladrões? Por que a história aconteceu? Porque aconteceu alguma coisa aqui de importante, né? Aí você vai pensar direitinho, tá? E vai colocar a resposta. E por último, tem aqui a 21, que tá falando: um código que veio para quebrar barras. Vamos ver do que fala esse texto, hein? Ó, tá falando assim, ó. Se você for até a sua geladeira ou armário do banheiro ou de limpeza e der uma olhada em um produto, qualquer um, vai perceber que em algum lugar da embalagem existe uma etiqueta, normalmente branca, com uma série de barrinhas pretas paralelas, de diferentes espessuras. Umas são mais grossas, outras menos. Esse é o código de barras do produto. Quase tudo que se pode comprar em farmácias, supermercados, lojas de departamento e até livrarias tem um código de barras em algum lugar. Com certeza você já deve ter visto esse código e se perguntado o que eles significam e como funcionam. É ou não é? Qual é o assunto do texto? Do que o texto está falando? Das embalagens, das geladeiras, os códigos de barra ou os tipos de etiquetas? Aí marca a opção correta. Na 22, que é a última questão, tem aqui a figura sapato, né? E embaixo ele pergunta, ó, qual a figura que tem um nome com a sílaba? Lembra que a sílaba é o pedacinho, ó, sapato, né? Do meio igual ao nome da figura que você viu. Então é a barraca, é a medalha, é a bengala ou é a lâmpada? Tem que estar no meio, hein? Então, separa as sílabas, tá? Lembra que as sílabas é o pedacinho. Sapato. A sílaba do meio de sapato tem que ser igual a uma dessas figurinhas aqui. Aí você vai, se tiver dúvida, separa as sílabas das figurinhas para ver qual é a sílaba do meio, se tá certinha com a do sapato, tá bom? Aí você vai preencher depois o gabarito, que nem eu falei aqui, todo preenchidinho, vai tirar uma foto e vai postar lá no Class. Ai, professora, não consigo postar no Class. Não tem problema, preenche o nome da escola, o seu nome bonitinho, a série, e entrega na secretaria da escola, tá bom? Ó, espero que todos estejam bem, fiquem com Deus, qualquer coisa é só me chamar no WhatsApp, tá bom?